O jogo desse domingo trará uma série de realidades para alguns jogadores. A gente fala muito do alemão que vai jogar contra o seu ex-clube e pela primeira vez hypado diante do torcedor. A gente fala, por exemplo, de Depena, que é um jogador que também vem crescendo no time do Internacional e pode ter uma chance de se consolidar perante o torcedor no Beira-Rio. Mas existe um jogador do qual essa partida é muito preponderante para a sequência dele na carreira no Internacional. Rodrigo Dourado, escanteado por Alexander Medina, preterido em relação a outros jogadores, vaiado no Beira-Rio, chegou a um número histórico, deverá receber uma homenagem e está ressurgindo com Mano Menezes. Foi um dos destaques na vitória em Medellín sobre a equipe do Independiente pela Sul-Americana. E aqui a gente projeta o que Mano fará com Dourado, o que a torcida fará com Dourado e o que o Dourado fará a partir do jogo contra o Avaí, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Rodrigo Dourado, tá? E é um jogador que desperta muitas emoções por parte do torcedor e não é pra menos. O Rodrigo Dourado é um dos jogadores que, quer você goste dele ou não, é um símbolo do Internacional. Titular desde 2015 com Diego Aguirre, já são 7 anos como titular do Internacional, jogador há mais tempo nessa posição. Desde os 14, 15 anos de idade, no Internacional, formado na base colorada, esteve no processo do rebaixamento, esteve no processo do acesso em 2017, se lesionou. Por todo esse histórico, é óbvio que o Rodrigo Dourado ele não é um jogador comum nesse elenco do Internacional. E ele esteve longe de passar por situações comuns ao longo dos últimos meses e últimas semanas. Rodrigo Dourado esteve escanteado, preterido por uma escolha técnica, mas também por uma análise que se tem dentro do clube de que o Rodrigo Dourado estaria chegando ao fim da sua passagem pelo Internacional e que tirar o Rodrigo Dourado do Inter poderia significar uma reoxigenação, transformar uma reformulação também do elenco e trazer novos ares, e para isso que veio um monte de volante, Gabriel, Lisieiro e tudo mais. Só que no meio dessa história chegou o Mano Menezes. E é esse o ponto que eu quero debater com vocês. O que vai acontecer agora com o Rodrigo Dourado tendo o Mano Menezes como treinador? E algumas peças desse tabuleiro já começaram a se movimentar. E a gente vai ter no jogo desse domingo contra o Avaí a definição preponderante do que será o futuro de Rodrigo Dourado no Internacional, pelo menos eu enxergo assim, vou convidar vocês a pensarem da mesma forma, tá? Eu começo primeiro falando da relação Mano Menezes com Rodrigo Dourado. O que Mano fará com o volante que está há muito tempo no Internacional nessa partida? Vocês viram no Diário do Inter KTO de ontem que eu não estou cravando a escalação de praticamente ninguém no setor do meio campo, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei, por exemplo, se joga Gabriel ou Rodrigo Dourado. Pode ser até que joguem os dois. Mas o Mano Menezes, que chegou e no primeiro jogo contra o Fluminense não mexeu muita coisa, manteve o Gabriel ali como titular. No jogo contra o Independiente ele já colocou o Dourado. Segundo o próprio Mano Menezes, para dar uma característica de maior experiência, tá, contra o Independiente Medellín, e de fortalecer o jogo aéreo, porque o Independiente Medellín tinha essa jogada de maneira muito forte. Essa foi a explicação dele para colocar o Rodrigo Dourado naquele momento. E a gente precisa analisar que o jogo contra o Avaí, ele é um jogo de uma característica diferente da que o Internacional encontrou contra o Independiente Medellín. O Avaí não é um time que cruza a bola na área, o Avaí não é um time de tanta força física como o Independiente Medellín, de tanta imposição física. E mais do que isso, não se precisa talvez tanta experiência para o jogo contra o Avaí. Ali dá para o Mano colocar a ideia dele daqueles que são os melhores para o time. Só que a grande questão é que me parece que o Rodrigo Dourado está ganhando um espaço, e o próprio Mano já admitiu isso na entrevista coletiva pós-jogo contra o Independiente. Ele disse que se tivesse em qualquer outro time e oferecessem o Rodrigo Dourado para ele, ele ia querer, porque ele gosta do Rodrigo Dourado, porque o Rodrigo Dourado é bom jogador. Mais do que isso, ele utilizou o Rodrigo Dourado em uma função mais adiantada em relação ao Gabriel, e o Rodrigo Dourado deu uma resposta também do ponto de vista ofensivo, participando de jogadas, algo que a gente não via há um bom tempo do Rodrigo Dourado. Então, mesmo que o Inter precise de jogadores mais técnicos contra um time que vai se defender no Beira-Rio ou que não vai oferecer tantos riscos no Beira-Rio, o Avaí é um dos piores times desse Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes
deixou claro que pode entender que o Rodrigo Dourado é o melhor jogador para essa função. E é essa a dúvida que eu tenho, se o Rodrigo Dourado vai jogar ou não vai jogar. Mas a certeza é que o Rodrigo Dourado, hoje com o Mano Menezes, tem muito mais espaço do que tinha com o Alexander Medina. Outro exemplo, o Johnny está de fora da relação. A lista de relacionados do Internacional para a partida contra o Avaí não tem o Johnny. O Johnny que vinha sendo uma das peças que pulou à frente do Rodrigo Dourado com o Alexander Medina. Já com o Mano Menezes, o Dourado está acima do Johnny. Logo, o Dourado tem mais chances de jogar. Mas eu não sei ainda se o Dourado vai ser titular ou não vai ser titular. De qualquer maneira, o Rodrigo Dourado, tendo essa moral, que a gente já sabe que tem, com o Mano Menezes, a minha grande dúvida, e para mim, o grande ponto que vai determinar e que vai ser determinado pela partida de domingo pela partida de hoje contra o Avaí, é a situação do Rodrigo Dourado perante o torcedor. E tem um aspecto, um elemento nessa história. Rodrigo Dourado deverá receber uma homenagem da direção do Internacional nessa partida, porque completou 300 jogos contra o Fortaleza. Tá? Normalmente, quando os jogadores completam essas marcas, 100, 200, 300 jogos, a homenagem acontece no jogo seguinte em casa, que no caso é esse domingo contra o Avaí. Logo, a direção deverá fazer uma homenagem para o Rodrigo Dourado, entregar uma placa, entregar uma camiseta, daqui a pouco o Dourado joga com a camisa 300, alguma coisa desse tipo. E obviamente isso normalmente acontece diante do torcedor. É claro que o Inter pode ser inteligente e fazer esse tipo de ação na zona mista, com os repórteres, não tendo a torcida para vaiar, por exemplo, já que o Dourado, toda a escalação tem sido vaiado pela torcida. Mas o comportamento do torcedor perante o Rodrigo Dourado, nessa nova fase do Internacional, com 3 vitórias consecutivas, com o ânimo da equipe sendo embalado, com o Mano Menezes dando um pouco mais de respaldo e estofo perante ao torcedor, pode fazer com que o Dourado fique um pouco blindado dessas vaias. E o torcedor dê novamente um voto de confiança para o jogador. Se isso acontecer, o Dourado tem tudo para ser um dos jogadores importantes do Mano Menezes nessa temporada, e aí isto poderia encaminhar uma permanência do Rodrigo Dourado que não está 100% definida para a próxima janela. O jogo contra o Avaí é determinante para a sequência de Rodrigo Dourado, pela relação Mano Dourado e pela relação torcida Rodrigo Dourado. Vamos ver o que vai dar desse capítulo decisivo da trajetória desse jogador que já está há bastante tempo e viveu bastante coisa no Internacional, quer você goste dele ou não. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, além, é claro, da cobertura completa do jogo contra o Avaí. Fechado? Beijo!